E diz o texto da Bíblia do Novo Testamento, do Evangelho de Lucas, que eu tenho aqui nas mãos, que, dominados pelo espanto, é uma espécie de cronista a contar, mas o relato é muito teológico. Dominados pelo espanto, diziam uns aos outros, até começaram a ter voz lá dentro: que palavra é esta? Ordena com autoridade aos espíritos malignos e eles saem. A sua fama espalhou-se por todos os lugares daquela região. Dominados pelo espanto. Não é bem dominados, é espantados. Nunca tinham visto coisa assim. Há tantos anos que frequentavam a sinagoga, era sempre aquela rotina, nunca acontecia nada de novo. E eles, coitados, estavam ali, tinham de estar sentados a ouvir. Lá os entendidos, os sabedores, os doutores, nunca tinham voz, nunca tinham vez, nunca tinham oportunidade. E eram obrigados a ir lá. Se não fossem, eram olhados com suspeição. Os fariseus eram polícias dos costumes e vigiavam, controlavam tudo, por pormenor. Portanto, pela primeira vez, houve naquela assembleia, naquele espaço, num encontro de sábado, uma boa notícia. Só que eles perguntam-se: que palavra é esta? Estão a ver a palavra com espírito. Onde houver palavra com espírito, os frutos são os que se veem. Com o espírito do Deus Criador, porque há o tal discurso da palavra, feito de palavras, com o espírito dos poderes, qualquer um dos poderes, ou dos três, simultaneamente. Que palavra é esta? Ordena com autoridade aos espíritos malignos e eles saem. A autoridade do humano, daquele que se recusou ser o Messias que eles queriam que fosse, subjugá-los a todos, e assim não. E a fama de que se fala aqui, que se espalhou por todos os lugares daquela região, não é, ao contrário do que somos levados a pensar e do que nos têm sempre insinuado e ensinado até explicitamente, não é a fama boa. Começa a constar na sociedade judaica que Jesus, o filho de Maria, é subversivo, é conspirativo. A sua palavra, os seus gestos, as suas ações despertam o que há de humano nos seres humanos e que às vezes está ali já tão acorrentado, tão reprimido, tão esmagado, submergido, que já nem se vê nada, nenhum sinal. Parecem mortos. E ele, com a sua presença, com a sua palavra, com as suas atitudes, com os seus afetos, com a audácia dos seus enfrentamentos, dos chefes de poder, dos que tiram a voz e a vez ao povo, às pessoas,
transforma, faz vir ao de cima o que há de humano lá esmagado, lá esbatido, lá submergido, que vem ao de cima e se afirma. E as pessoas começam a adquirir voz e vez, começam a ver o que nunca tinham visto, o que nunca viam, com os olhos. Tinham olhos, mas não viam nada. Começam a ver. Tinham mãos, mas não os usavam, não faziam ação nenhuma, no sentido da sua própria libertação e dignificação. Eram só mãos para servir o poder, os interesses do poder, e não os interesses dos seres humanos, as aspirações das pessoas. Começa tudo a funcionar. Os seres humanos começam a ser seres humanos, em vez de serem possessos da ideologia fanática. Começam a ser eles próprios, na sua originalidade, e não há dois seres humanos iguais. É uma beleza a humanidade, porque não há dois iguais. E todos a terem voz e vez. Que polifonia maravilhosa, que beleza, que obra de arte mais bela, que música mais bela, que poema mais belo. Portanto, começa-se a espalhar a fama de Jesus, mas é uma fama alegre, de boa notícia, sim, porque diz: há aqui finalmente alguém que é alguém, que não é mais o agente dos poderes. Este é diferente e fala de Deus como nunca ninguém tinha ouvido. Diz que o outro Deus que a gente está habituado, que sempre nos tem falado, que é um ídolo, que é um falso Deus. E, portanto, tudo o que a gente fazia em nome desse Deus não se deve fazer, porque é a idolatria que nos vai inibir, que nos vai impedir de sermos humanos, plenamente humanos, de sermos nós próprios, nós próprias. Temos todos de nascer de novo. Havia, por um lado, a fama desta notícia boa, que os oprimidos, certamente, os mais oprimidos, que têm consciência de o serem, certamente, ao escutar, vão se interessar por se aproximarem de Jesus. Mas, perante os chefes, os que mandam, os dos poderes, os agentes dos poderes, dos três poderes, espalhados no país e atentos a tudo que sucede, que acontece, ficam logo de pé atrás. Cuidado, anda aí alguém que é subversivo, que anda a preparar-se para nos tirar o tapete, que está a desmascarar estes séculos todos de mentira, está a pôr em causa os nossos interesses corporativos, a nossa ideologia, a nossa doutrina, a nossa teologia, que é a idolatria, mas ele anda a pô-la em causa, a dizer que é mesmo idolatria. O nosso Deus e o templo, que é a idolatria, que é um ídolo. Esta fama a esses leva-os e aos seus correligionários. E Jesus fica praticamente, desde a entrada, desde o começo, fica em deserto. Em deserto. Quer dizer, tem praticamente contra ele toda a sociedade. Porque ou são agentes do poder, ou são dependentes daqueles agentes, devem-lhes favores e tal. E, portanto, seguem-lhes o interesse, se calhar até se tornam espiões. São os primeiros a denunciar Jesus, a dizer mal dele, a alertar as autoridades, os poderes. E vejam a situação de Jesus, da missão de Jesus, neste século XXI, ainda mais, porque hoje os poderes têm meios que nunca tiveram, altamente sofisticados. Já percebi.